Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, nessa aula a gente vai falar de espaços, bases em espaços com produto interno. Nós vamos introduzir o que é uma base ortogonal e o que é uma base ortonormal. Então, para começar, vamos definir vetores ortogonais. Então, a gente está em V, um espaço vetorial sobre um corpo K, onde K é o corpo dos números reais ou o corpo dos números complexos, e esse espaço vetorial tem um produto interno. Então, nós dizemos que dois vetores U e V nesse espaço vetorial são vetores ortogonais, se e somente se o produto interno desses dois vetores é igual a zero. Muito bem. A notação que a gente vai indicar para dois vetores, para dizer que dois vetores são ortogonais, é essa aqui, que a gente já conhece para vetores perpendiculares, né? Muito bem, então vamos ver alguns exemplos. Em R3, com o produto interno usual, os vetores U igual a 1, menos 5, 7 e V igual a menos 2, 8, 6, eles são ortogonais. Por quê? Vamos fazer o produto interno dos dois. Então, 1 vezes menos 2 dá menos 2, mais menos 5 vezes 8, que é menos 40, mais 7 vezes 6, que é 42. Então, nós temos menos 42 mais 42, que é igual a zero. Muito bem, então esses vetores realmente são ortogonais. Agora, vamos ao espaço das matrizes 2 por 2 reais, com produto interno usual. E aqui a gente tem a matriz A, que é a matriz 3, menos 1, 5, 7, e a matriz B, que é 1, 4, 3, menos 2. Então, essas matrizes são ortogonais. Vamos verificar. Bom, lembrando que o produto interno, né, o produto interno usual é aquele dado pelo traço de B transposta vezes A, né? Mas a gente já viu que isso é o quê? É pegar cada uma das entradas e multiplicar pelas correspondentes e somar tudo, né? Então vai ficar 3 vezes 1, mais, que é 3, mais menos 1 vezes 4, mais menos 4, 5 vezes 3, que é 15, e 7 vezes menos 2, que é menos 14. Então, a gente tem menos 4 com menos 14, menos 18, e 3 mais 15, 18. Menos 18 mais 18 igual a zero. Então, realmente, essas matrizes são ortogonais. Agora, vamos para o espaço C2, com produto interno usual. Vamos considerar esses dois vetores. O vetor U, que a primeira coordenada é 1 menos I, e a segunda coordenada é I, e o vetor V, que a primeira coordenada é I, e a segunda coordenada é 1 mais I. Esses vetores são ortogonais. Então, vamos lá calcular o produto interno. Lembrando, né, que o produto interno usual em C2 é o produto interno que pega a primeira coordenada, multiplica pelo conjugado da primeira coordenada do segundo vetor. Então, pega a primeira coordenada do primeiro vetor, multiplica pelo conjugado da primeira coordenada do segundo vetor. Depois, pega a segunda coordenada do primeiro vetor e multiplica pelo conjugado da segunda coordenada do segundo vetor, né? Ou seja, né, é o que eu acabei de dizer. Então, menos i conjugado de i, mais i vezes o conjugado de 1 mais i. Lembrando que o conjugado de i é menos i, e o conjugado de 1 mais i é 1 menos i. Se a gente fizer as contas aqui, 1 vezes menos i dá menos i vezes menos i dá menos 1, i vezes 1 dá i, e i vezes menos i é 1. E essa soma é igual a zero. Então, esses vetores são ortogonais. Bom, algumas propriedades dos vetores ortogonais. Então, se a gente sai em V sobre um espaço vetorial sobre K, lembrando que aqui a gente está considerando K os reais ou os complexos, e esse espaço tem um produto interno, então vale as seguintes propriedades. O zero de V é ortogonal a todo vetor. Se U é ortogonal a V, então V é ortogonal a U. Se B é uma base de V e U é ortogonal a todos os elementos dessa base, então U é o zero de V. Se o 1 é ortogonal a V e o 2 é ortogonal a V, então o 1 mais o 2 também é ortogonal a V. Se U é ortogonal a V e lambda é um escalar no corpo que a gente está considerando, então lambda vezes U é ortogonal a V. Vamos verificar essas propriedades. A primeira segue da primeira propriedade lá de produto interno, né, que vale para, a gente verificou para os produto interno em espaços vetoriais reais, mas também nós vimos que ela vale para espaços vetoriais complexos, que diz que o produto interno de qualquer vetor com um vetor nulo é zero. Então, automaticamente, o vetor nulo é ortogonal a todos os vetores.
A segunda propriedade, ela também segue da simetria, que vale tanto para espaços com produto interno reais, como para espaços com produto interno complexos, né? A terceira propriedade é um pouco diferente, então a gente tem que uma base, e o que foi dito é que a gente tem um vetor que é ortogonal a todos os vetores dessa base, e o que a gente tem que mostrar é que esse vetor é o zero do espaço vetorial. Vamos lá. Bom, o vetor, ele está no espaço vetorial, e isso aqui é uma base. Então, a gente consegue encontrar escalares α1, αn, tais que esse vetor U, que a gente está considerando, ele vai ser α1, V1, mais etc, mais αn, Vn. Então, se a gente fizer o produto interno de U com U, a gente pode escrever uma dessas entradas aqui, a gente pode usar essa escrita de U como combinação linear dos vetores da base. Então, eu vou ficar com α1, V1, etc, αn, Vn, escalar U, que na verdade é U escalar U, então, mas agora a gente pode usar as propriedades de produto interno. Então, isso aqui vai ficar α1, V1, produto interno com U, mais etc, mais αn, Vn, produto interno com U. Só que, por hipótese, o V1 é ortogonal a U. Então, isso aqui é zero. Ou seja, o U é ortogonal a todos os elementos da base. Então, todos esses aqui vai ter α1 vezes zero, α2 vezes zero, etc, αn vezes zero. Ou seja, essa igualdade é igual a zero. Isso significa que o produto interno de U com U é zero. Mas, pela propriedade que nós vimos, né, na positividade de produto interno, se o produto interno de um vetor com ele mesmo é zero, esse vetor é o vetor nulo. Então, foi verificada a propriedade. A quarta propriedade de vetores ortogonais segue da distributividade, que vale tanto para produto interno em espaços reais como em espaços complexos. E a terceira segue da homogeneidade. A quinta propriedade de vetores ortogonais segue da propriedade de homogeneidade do produto interno, tanto em espaços reais como em espaços vetoriais complexos. Muito bem. Algumas observações. A propriedade que nós vimos da base, ela serve também se a gente tiver o seguinte, se a gente tiver um vetor usando o mesmo argumento que nós usamos para mostrar a propriedade 3, se a gente tem um subespaço aqui de V, gerado por U1, U2, UK, e nós tivermos um vetor nesse espaço, no espaço vetorial, tal que esse vetor é ortogonal a todos os elementos desse subespaço, então, se o V é ortogonal a U1, se o V é ortogonal ao 2, etc., e o V é ortogonal ao K, então o V vai ser ortogonal a todos os vetores de U. A demonstração é análoga ao que foi visto na propriedade 3. Bom, agora com essas informações, nós podemos definir o que é uma base ortogonal. Bom, nós estamos em um espaço vetorial sobre o corpo K, onde K é os reais ou os complexos, e esse espaço tem dimensão n e ele tem um produto interno. Então, nós vamos dizermos que uma base B desse espaço vetorial é uma base ortogonal se e somente se o produto interno de VI com VJ é zero para todo I diferente de J. O que isso está dizendo? Isso está dizendo que essa base é base ortogonal se e somente se os elementos de B são 2 a 2 ortogonais. Então, daí o nome base ortogonal. Bom, vamos ver alguns exemplos. Então, no espaço euclidiano Rn, com o produto usual, a base canônica é uma base ortogonal, né? De fato, a gente sabe que o produto interno de EI com EJ é zero, sempre que o I é diferente de J, né? Porque o EI, ele tem 1 na coordenada I e nas outras coordenadas 0. E o J tem 1 na coordenada J e 0 nas outras. Então, na hora que, quando o I é diferente de J, a coordenada do EI, que é 1, é diferente da coordenada do J, que é 1. Então, isso aqui é 0. Da mesma maneira, a gente verifica que a base canônica de matrizes quadradas n por n reais, né, nesse espaço, a base canônica desse espaço, com o produto interno usual, também é uma base ortogonal, pelo mesmo argumento. Se você fizer o produto interno, as entradas dessa matriz que
se o I é diferente de K ou o J é diferente de L, então as entradas dessa matriz em que a gente vai ter 1 é diferente da entrada dessa matriz em que a gente vai ter 1. Então, automaticamente, o produto interno aqui vai ser 0. E se a gente pegar o espaço unitário n-dimensional, né, que na verdade é o espaço complexo Cn com produto interno usual, a base canônica também é uma base ortogonal. É exatamente a mesma conta que nós fizemos ali acima. Agora, se a gente considerar essa base menos 1, 2, 2, 1, essa também é uma base ortogonal de R2, com produto interno usual. Então, se a gente fizer aqui o produto interno usual, vai ficar menos 1 vezes 2, que dá menos 2, e 2 vezes 1, que dá 2. Então, menos 2 mais 2 é 0. Então, essa base é ortogonal. E se a gente pegar essa base aqui, 1 menos I, 1 mais I, em C2, é uma base ortogonal. A gente acabou de ver, né, no exemplo de vetores ortogonais, nós acabamos de ver que esses dois vetores são ortogonais. Então, a base só tem esses dois elementos, então ela é uma base ortogonal. Muito bem. Agora a gente pode definir a norma de um vetor. Então, nós estamos em um espaço sobre o corpo K, o K é igual a R ou C, com um produto interno. A norma de um vetor V em V, que a gente vai indicar com essas duas barrinhas, V, duas barrinhas, é um número real, e esse número real é dado pela raiz quadrada do produto interno de V com V. Lembre-se que esse produto interno aqui, seja V um espaço vetorial real ou V um espaço vetorial complexo, esse produto interno é sempre maior ou igual a 0. Então, a gente pode calcular a raiz quadrada. Muito bem. Então, é isso aqui, a raiz quadrada é um número maior que 0, né? A raiz quadrada de um número não negativo é também não negativa, então a primeira propriedade sai diretamente, né? E a gente observa que a norma de V é 0 só se essa raiz quadrada aqui for 0, né? Ou seja, se o que você tem aqui dentro da raiz quadrada é 0, e isso vai acontecer só se o vetor V for um vetor nulo. Aqui está a verificação, isso aí segue das propriedades que nós já vimos, da positividade. E se a gente tiver um número, a norma de um número vezes um vetor, que é um vetor, isso aí é igual ao valor absoluto desse número vezes a norma do vetor. Qualquer que seja o número e qualquer que seja o número e qualquer que seja o vetor. Muito bem. E aí também segue das outras propriedades que a gente já verificou, para a homogeneidade em espaços com produto interno. Muito bem. Vamos aqui a alguns exemplos da norma. Então, se a gente pegar aqui em Rn com produto interno usual, a gente vai pegar a norma de x1, xn, que vai ser o quê? Pela definição, é a raiz quadrada do produto interno de x1, xn, produto interno com x1, xn. Lembrando que o produto interno usual faz o quê? Primeiro vezes o primeiro, x1 ao quadrado, etc., xn vezes xn, xn ao quadrado. Então, esse aqui é o produto interno usual. Então, a norma de x1, xn é a raiz quadrada de x1 ao quadrado, mais etc, mais xn ao quadrado, com o produto interno usual. Essa norma é chamada a norma usual de Rn. Então, se a gente falar qual é a norma do vetor em Rn, qual é a norma usual, a gente vai fazer essa conta. Por exemplo, se nós estivermos em R2, a norma usual, se a gente pegar um vetor qualquer xy em R2, isso aqui vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se a gente pegar aqui o vetor E1, que é o 1, 0, a norma vai ficar 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é raiz de 1, que é igual a 1. Se a gente pegar 1 menos 2, vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, 1 mais 4, que dá a raiz de 5. A norma usual em R3 é dada pela norma, então se a gente pegar um elemento qualquer de R3, x, y, d, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, se nós pegarmos o vetor 1 menos 1, a raiz quadrada vai ficar 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, a raiz quadrada disso. E isso daqui vai dar raiz quadrada de 3. E se a gente considerar esse vetor 7 menos 3, 4, a raiz quadrada vai ficar 7 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, fica 49 mais 9 mais 16, que é igual a 74. Então, isso aí vai ser raiz de 74. A norma usual em Cn é a norma do produto interno usual. Então, ela vai ser dada por quê?
Então, a gente vai pegar a norma de Z1ZN, vai ser a raiz quadrada do produto interno de Z1ZN com Z1ZN. Lembrando que a norma no espaço complexo faz o quê? Pega o primeira coordenada do primeiro vetor vezes o conjugado da primeira coordenada do segundo vetor, mais etc. E aí, a enésima coordenada do primeiro vetor vezes o conjugado da enésima coordenada do segundo vetor. Agora, quando a gente está falando de números complexos, se a gente pega um número complexo vezes o seu conjugado, isso é igual ao módulo do número complexo ao quadrado. Aí é só a gente fazer as contas que a gente verifica. Então, a norma de Z1Zn é a raiz quadrada do módulo de Z1 ao quadrado, mais etc., mais o módulo de Zn ao quadrado. Muito bem. Vamos fazer algumas observações. Segue da definição de norma, que a norma de V ao quadrado é igual, era raiz quadrada, então isso é raiz quadrada disso, então eleva ao quadrado, vai ficar o produto interno de V com V, para todo V em V. Se a gente está em um espaço vetorial V sobre um corpo K com uma norma, ele é chamado de espaço vetorial normado e indicado com essa notação aqui. Bom, dados U e V, dados U e V em um espaço vetorial sobre um corpo K com produto interno, o número não negativo, norma de U menos V, né? Lembrando se U e V estão no espaço vetorial V, então a diferença deles também está. Então, U menos V, isso aqui é um vetor, aqui eu posso calcular a norma. Esse número, a norma a gente já sabe que a norma é sempre maior ou igual a zero, então é um número não negativo. Esse número é chamado distância de U a V. E dá para a gente verificar que a norma de U menos V é igual a norma de V menos U. Então, dá igual, né? Porque a distância de U a V é igual a distância de V a U. Por exemplo, se a gente tiver em R2, a gente pega x1, y1 e x2, y2. Se a gente for calcular a distância entre eles, né, usando a norma usual, então isso aqui vai ficar, pelo que está dizendo, é a norma de x1, y1 menos x2, y2. Isso aí vai ficar, pelo que a gente acabou, então vai ficar x1 menos x2, y1 menos y2. Pelo que nós acabamos de ver, a norma disso aqui é a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, né, que nós vimos agora há pouco. Muito bem. Agora nós vamos falar da desigualdade de Cauchy-Schwarz, que nós já tínhamos visto com a notação de produto interno e agora a gente vai ver com a notação de norma. Então, a gente está num espaço com produto interno e aí a gente vai mostrar no espaço produto interno, também poderia ser um espaço normado, né, que o módulo do produto interno de UV é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V. Bom, a gente viu na desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, que o produto interno de UV ao quadrado é menor ou igual que o produto interno de U com U vezes o produto interno de V com V. Mas, ou seja, isso aqui, o produto interno de U com V ao quadrado é menor ou igual que a norma ao quadrado de U vezes a norma ao quadrado de V, né? Nós acabamos de ver que a norma ao quadrado de um vetor é o produto interno desse vetor com ele mesmo. E isso aí, se eu extrair a raiz quadrada, então tem raiz quadrada de produto interno de U com V ao quadrado, é menor ou igual que a raiz quadrada da norma de U ao quadrado vezes a norma de V ao quadrado. Bom, e a gente lembrando que a raiz quadrada de A vezes B é a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B, usando essa propriedade aqui. Então, a gente tira esse número aqui, um módulo ele é maior ou igual a zero, então a raiz quadrada de norma de U ao quadrado vai ser a norma de U. E a raiz quadrada da norma de V ao quadrado vai ser a norma de V. Só que aqui, o produto interno de U e V, eu não sei se esse número é positivo ou negativo. Então, eu sei que ao quadrado ele é um número não negativo. Então, quando a gente for fazer a raiz quadrada do produto interno de UV ao quadrado, isso aqui vai sair módulo do produto interno de UV. Então, só estou reescrevendo essa expressão dessa forma e essa expressão aqui vai sair
norma de U vezes a norma de V. E aí está verificada a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Dessa desigualdade, a gente consegue também demonstrar a desigualdade triangular. Então, considerando que a gente está num espaço com produto interno, pegando dois vetores, a norma de U mais V é sempre menor ou igual que a norma de U mais a norma de V. Então, como que a gente verifica isso? A norma de U mais V, isso aqui é um número maior ou igual a zero, e esses dois também. Então, para você verificar essa desigualdade, quando você quer mostrar que um número é menor ou igual que a soma de outros dois, se esses números são todos, se essas igualdades, né? Aqui a gente quer mostrar que esse número é menor ou igual que esse, como eles são não negativos, basta mostrar que esse ao quadrado é menor ou igual que esse, que é o que a gente vai fazer. Então, mostrar essa desigualdade é equivalente a mostrar essa daqui, que a norma de U mais V ao quadrado é menor ou igual que norma de U mais norma de V ao quadrado. Então, vamos desenvolver essa igualdade. Norma de U mais V ao quadrado, segundo o que nós vimos, é o produto interno de U mais V com o próprio U mais V. E aí, aplicando, então, vai ficar produto interno de U com U, mais produto interno de U com V, mais produto interno de V com U, mais produto interno de V com V. Então, isso aqui vai ficar norma de U ao quadrado, mais duas vezes o produto interno de U com V, mais a norma de V ao quadrado. Agora, a gente lembra que esse número, eu não sei se ele é positivo ou negativo, que é o produto interno, mas com certeza ele é menor ou igual, todo número é sempre menor ou igual que o seu valor absoluto. Então, isso aqui, essa igualdade é menor que essa daqui. A diferença daqui é que eu tomei o absoluto do produto interno de U com V. Muito bem. Agora eu vou usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz. A desigualdade de Cauchy-Schwarz me disse que esse valor absoluto é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V. Então, usando isso, vai ficar norma de U ao quadrado mais duas vezes norma de U vezes norma de V, mais a norma de V ao quadrado. E isso aqui é exatamente norma de U mais norma de V ao quadrado. Então, acabamos de verificar essa desigualdade, então realmente vale a desigualdade triangular. Muito bem. Agora a gente vai definir o que é o ângulo entre vetores num espaço normado, né? Ou seja, um espaço com produto interno e a partir desse produto interno a gente obtém uma norma. Dado dois vetores não nulos, é importante frisar isso aqui, que os vetores são não nulos. Na desigualdade de Cauchy-Schwarz, a gente viu isso aqui, né? Que o valor absoluto do produto interno de U com V é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V. Só que quando a gente tem que o valor absoluto de um número é menor ou igual que o outro, isso significa que o número está entre menos esse aqui e ele próprio. Ou seja, o valor absoluto de UV está entre menos norma de U vezes norma de V e norma de U vezes norma de V. Como o U e o V são vetores não nulos, esses dois números, norma de U e norma de V, são números não nulos. Então, eu posso multiplicar essa desigualdade por norma de U vezes norma de V, por todos, porque é um número positivo. Então, eu posso multiplicar toda a desigualdade, ela vai se manter. Então, quando eu multiplicar essa parcela aqui por 1 sobre norma de U vezes norma de V, isso aqui vai dar menos 1. Aqui vai ficar norma de U vezes V sobre norma de U. Desculpa, aqui vai ficar produto interno de UV dividido pela norma de U vezes norma de V. E aqui vai ficar norma de U vezes norma de V dividido por norma de U vezes norma de V, ou seja, vai dar 1. Ou seja, o que eu estou dizendo é que se eu multiplicar essa desigualdade por 1 sobre norma de U vezes norma de V, eu vou ter menos 1, menor ou igual que produto interno de UV dividido pela norma de U vezes a norma de V, menor ou igual a 1. Bom, se nós temos um número que está entre menos 1 e 1, então, uma das propriedades de trigonometria, né, de funções trigonométricas, é que existe um número real, tal que o cosseno desse número real vai ser exatamente esse cara aqui. Ou seja, existe um número real, θ, o θ está entre 0 e π, tal que o cosseno de θ, né, que é o intervalo em que a função cosseno é bijetora, né, eu estou considerando aqui, o intervalo padrão, cosseno de θ vai ser igual a produto interno de UV
dividido pela norma de U vezes a norma de V. Esse θ que apareceu aqui, o número θ, é chamado o ângulo entre os vetores U e V. Né? Então, vocês vejam, por exemplo, se U e V são ortogonais, né, isso aqui é 0, e o θ é π/2, que era o de se esperar. Né? Muito bem. Algumas observações. Se você tem um espaço vetorial normado, dados U e V vetores não nulos, então o θ é o ângulo entre U e V. Se o θ é o ângulo entre U e V, então o produto interno de UV vai ser norma de U vezes norma de V vezes cosseno de θ. Né? Sai direto da expressão que tinha lá no cosseno de θ. U e V são ortogonais, C e somente C. Norma de U mais V ao quadrado é igual a norma de U ao quadrado mais a norma de V ao quadrado. Porque se U e V são ortogonais, né, naquela desigualdade, naquele desenvolvimento, aparecia aqui mais duas vezes o produto interno, o valor absoluto do produto interno. Só que se eles são ortogonais, dá 0. Né? Então, também sai direto aí. Esse aqui é o teorema de Pitágoras, dá para a gente verificar, né, que na verdade isso aqui dá para a gente fazer geometricamente para mostrar que é o teorema de Pitágoras. E se o θ é o ângulo entre U e V, então também sai dessa história o que a gente chama da lei dos cossenos. Se a gente fizer norma de U ao quadrado, mais ou menos, norma de U mais V ou menos, isso aqui é só a gente substituir pelo que estava lá, né? Aqui aparecia o quê? 2 vezes o valor absoluto do ângulo. Aqui, na verdade, aparecia, na hora que a gente fez a expressão, isso aqui ia aparecer 2 vezes o produto interno de UV. Mas o produto interno de UV, né, tá aqui. Então, se for mais, aqui vai aparecer mais, aí a gente só usa aqui o produto interno, porque o produto interno tem essa igualdade, se for menos, vai aparecer menos. Então, aí a gente tem a lei dos cossenos para espaços vetoriais. Muito bem. Então, vamos direto agora a falar de vetores unitários para a gente introduzir as bases ortonormais. Um vetor é dito unitário se e somente se a norma desse vetor é igual a 1. Então, em alguns exemplos, por exemplo, se a gente tiver em R3, esse vetor aqui é unitário. Por quê? Porque a norma desse vetor vai ser raiz quadrada de raiz... Aqui não precisava da raiz de 1, né? É 1 sobre 3, mas tudo bem, raiz de 1 é 1 também. Então aqui é 1/3, então mais menos 2 terços ao quadrado, mais 2 terços ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 9, mais 4 sobre 9, mais 4 sobre 9. Então 1 mais 4 mais 9 dá 9. Isso aqui vai ficar 9 sobre 9, raiz de 1. Muito bem. Se a gente tiver no espaço C2 complexo, se a gente pegar esse vetor 1 mais i sobre raiz de 3, i raiz de 3, esse vetor é unitário. Por quê? Vamos lá fazer a norma desse vetor. Então, lembrando que nos espaços complexos a gente tem que tomar atenção, né? Que a norma é um pouco diferente, então é a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele mesmo. Só que aí a gente tem que tomar o cuidado que o produto interno fica a primeira coordenada do primeiro vetor vezes o conjugado da primeira coordenada do segundo vetor e a primeira coordenada a segunda coordenada do primeiro vetor vezes o conjugado da segunda coordenada do segundo vetor. É só lembrar disso aqui. Mas se a gente lembrar também, isso aqui, quando eu faço 1 mais i vezes 1 menos i, isso aqui vai dar, como é o número vezes o seu conjugado, vai ser a parte real ao quadrado vezes a parte imaginária ao quadrado. Então, aqui é 1 ao quadrado vezes 1 ao quadrado, que dá 2. E aqui vai dar 3, aqui também dá 1 e 3. Então, esse número aqui, 2 terços mais 1 terço é 1, raiz de 1, que é igual a 1. Então, esse vetor é unitário. Bom, se V é um vetor não nulo em um espaço normado, então, esse vetor aqui, U igual a V dividido pela norma de V, é um vetor unitário. Por quê? Bom, a norma de U vai ser a norma de V dividido pela norma de V. Bom, agora a gente lembra o seguinte, aqui o 1 sobre a norma de V é um número.
Então, eu tenho a norma de um vetor vezes um número. Pela propriedade que nós vimos lá, isso aqui vai ficar valor absoluto desse número vezes a norma do vetor. Só que esse número aqui ele já é positivo. Então, isso aqui vai ficar... Então, o valor absoluto de um número positivo é o próprio número, né? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre a norma de V vezes a norma de V, e isso é igual a 1. Esse procedimento, quando você tem um vetor não nulo, observe que o vetor tem que ser não nulo para eu poder fazer essa divisão aqui, tá? Esse procedimento é a maneira que a gente pega qualquer vetor não nulo e transforma em um vetor paralelo a ele, né? Porque você está multiplicando por um número, um vetor proporcional a ele, que vai ser unitário. Então, é esse o procedimento que nós vamos fazer. Bom, agora nós podemos definir quando que a gente diz que dois vetores são ortonormais. Dois vetores são ortonormais se e somente se esses vetores são unitários e são ortogonais. Ou seja, se e somente se a norma de cada um dos vetores é igual a 1 e o produto interno dos dois vetores é 0. Então, se a gente pegar aqui em R3, esses dois vetores são ortonormais. Eu já acabei de ver, a gente viu agora há pouco que esse vetor é unitário, né? E esse daqui também é. Esses aqui são ortonormais, a gente pode fazer as contas aqui. O que eu falei, a gente viu que é unitário, V é unitário, fazendo as contas, vai ficar raiz quadrada. Então, de 0 ao quadrado, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar 0 mais 2 sobre 4, mais 2 sobre 4, que é igual a 1. Raiz de 1, que é 1. E o produto interno desses dois vetores vai ficar 1 sobre 3 vezes 0, isso aqui dá 0, menos 2/3 vezes raiz de 2 sobre 2, vai ficar menos raiz de 2 sobre 3. E 2/3 vezes raiz de 2 sobre 2 vai ficar mais raiz de 2 sobre 3. E isso é igual a 0. Então, esses dois vetores são ortonormais. Outro exemplo, nós vimos aqui, agora há pouco, que esse vetor é unitário. Esse também, fazendo o mesmo raciocínio, a gente observa que esse aqui também é unitário. Bom, primeiro eu vou justificar porque esses vetores são ortogonais, tá? Vamos lá. Esse vetor aqui e esse, nós já vimos aí, foi no exemplo de vetores ortogonais, nós vimos que esses dois vetores são ortogonais. Agora, se a gente pegar a norma de U, ela é raiz de 3. A norma de U1 é raiz de 3. Então, U sobre U1 é quem? É unitário. Ou seja, esse vetor U aqui, a gente já sabe, esse vetor U é quem? Ele é o vetor U1 dividido por sua norma, né? Então, esse vetor é unitário. E o vetor V também é unitário, porque a gente calculando a norma analogamente, a gente vai ver que a norma de V1, esse aqui, é raiz de 3. Então, quem que é o vetor V? V é V1 dividido pela norma. Então, esse vetor, né, a gente acabou de ver que se a gente pegar um vetor e dividir pela sua norma, esse vetor é unitário. Muito bem. Resta verificar que esses vetores são ortogonais. O vetor U1 e o V1, que eu estava comentando com vocês, eles são ortogonais. E a gente viu que se dois vetores são ortogonais, então qualquer múltiplo desse vetor vai ser ortogonal a qualquer múltiplo desse vetor. Né? Então, aí a gente pode verificar, com isso a gente verifica que os dois vetores são ortogonais e eles são unitários, então esses vetores são ortonormais. Muito bem, agora a gente pode definir o que é uma base ortonormal. Então, nós estamos em um espaço normado de dimensão n, uma base é uma base ortonormal desse espaço vetorial, se e somente se esta base é ortogonal e seus vetores são todos unitários. Então, primeiro você tem que ver que a base é ortogonal e depois que os vetores são unitários. Ou seja, a base é ortonormal se e somente se cada um dos vetores tem comprimento, cada um dos vetores é unitário, ou seja, a norma de cada um dos vetores é igual a 1, e o produto interno de VI e de VJ é 0, sempre que o I for diferente do J, né, aqui na base. Muito bem. Então, vamos ver alguns exemplos de base ortonormal. A base canônica, a gente está no espaço euclidiano munido da norma usual. A base canônica, a gente já viu que essa base é ortogonal e os vetores são unitários. Então, essa base é uma base ortonormal.
Se a gente pegar o espaço complexo com o produto, com a norma usual, né, que vem do produto interno usual, que a gente chama esse espaço unitário, esse também, com a base canônica, pela mesma argumentação acima, a base canônica também é uma base ortonormal. Aqui a gente está em R3, nós temos aqui, aqui é 0. 0, raiz de 2 e menos raiz de 2. Foi um errinho de digitação. Essa base aqui de R3 é uma base com a norma usual. Ela é também uma base ortonormal. É bom que os vetores são unitários, a gente acabou de ver que esse vetor aqui é unitário. Analogamente, a gente verifica que esse aqui é unitário e esse aqui é o vetor E1 de R3. E dá para a gente verificar, ó, como a primeira coordenada desse vetor é 0, quando eu fizer o produto interno desse com esse vai ser 0, quando eu fizer o produto interno desse com esse vai ser 0. E os dois, né, aqui é onde a gente tem, são os mesmos números, só que aqui é mais, menos, e aqui é mais, mais. Então, esse produto interno também vai ser 0. Então, essa base aqui é uma base ortonormal de R3. Esta base aqui, que nós já acabamos de verificar, né, que esses dois vetores são vetores ortonormais de C2, então essa aqui é uma base ortonormal de C2, né? A gente acabou de verificar isso. Muito bem. Para finalizar, eu vou apresentar um teorema aqui, que se a gente tem um espaço vetorial normado, esse teorema é importante porque se você tem uma base, por que a gente estuda base ortogonal e base ortonormal? Na verdade, é porque com essas bases a gente tem que fazer menos conta para encontrar e escrever um vetor como combinação linear dos vetores da base. Então, se a base é ortogonal, então o vetor vai se escrever dessa forma. Qualquer vetor que estiver em V vai se escrever dessa forma. Ele vai ser V, produto interno com V1, dividido pela norma de V1 ao quadrado, esse número vezes V1, mais V, produto interno com V2, dividido pela norma de V2 ao quadrado, vezes V2, etc., mais V, vezes Vn, dividido pela norma de Vn ao quadrado, esse número vezes Vn. Então, se você tem uma base ortogonal, para você escrever qualquer vetor em relação a essa base, é só fazer essa conta, não tem mistério. A demonstração desse teorema está feita nas anotações do curso, com todos os detalhes. Aqui eu só vou apresentar. E aqui, se a base for ortonormal, então você observe. Bom, a base ortonormal é uma base ortogonal em que os vetores são unitários. Então, qual vai ser a facilidade? Para a gente encontrar a base ortonormal dá mais trabalho, mas na hora de escrever fica mais simples. Porque como os vetores são unitários, todos esses números aqui são iguais a 1, né? Então, qualquer vetor do espaço vetorial vai se escrever dessa forma. V, produto interno de V vezes V1, esse número vezes o primeiro vetor, V1, mais produto interno de V vezes V2, esse número vezes o vetor V2, mais etc., produto interno de V vezes Vn, esse número vezes o vetor Vn. Então, essa é a facilidade que a gente tem. Então, esse teorema aqui ele é importante para a gente saber como que a gente escreve um vetor como combinação linear de dos vetores de uma base ortogonal ou como combinação linear dos vetores de uma base ortonormal. Bom, tem alguns exemplos sobre esse teorema nas anotações, deixo para vocês verificarem e acompanharem lá. E assim nós finalizamos essa parte de base ortogonal e base ortonormal.